semana retrasada, uns 20 dias atrás, uma pessoa foi no escritório com um contrato de 17 milhões de reais. Então, assim, às vezes vem com números grandes para te fazer quebrar algum valor e princípio. A gente teve proposta já de abrir um escritório nos Estados Unidos, porque eu estou lançando mais livro lá do que aqui. Jura? Portugal. Então, Portugal você está relacionado aí. Não tem um nicho específico, é de tudo, né, Flávio? Então, a editora, desde que ela nasceu, a gente já deu volta em várias coisas. A editora, quando ela nasceu, primeiro, como eu te contei, eu montei a editora porque eu tinha um mentor chamado Bill Bridge. Bill Bridge era conselheiro do Bill Clinton, você também pode procurar, tem foto dele com o Bill Clinton, mas ele não era político, ele era só um cara bem sucedido e falava sobre negócios. Então ele não tinha filhos, andava pelo mundo ensinando as pessoas como ser próspero, aprendendo a empreender, ele ensinava. Então ele ensinava como ser empreendedor. E aí ele, em 93, ele veio em maio, mais ou menos, junho, julho, ele veio e falou assim, eu lembro que ele falou assim, ô Flávio, a pior coisa que pode acontecer para você é quando você casar. Você namora? Não, não. Quando você casar, é você acordar de manhã, sua mulher bonita, você tomando banho, se perfumando, se arrumando, ficando cheirosa, com aquele cabelão pro chefe. Aí aquilo ficou. Então quando eu comecei a namorar, você faz o quê? Editora. Já era um conflito para mim, que ela usava uma maquininha para ganhar dinheiro. Eu precisava de um computador do tamanho dessa sala para fazer as coisas, né? Porque eu trabalho com um computador de grande porte. E aí ela fala, eu falei, isso é para joguinho. Eu usava para joguinho, eu só usava para Tetris o computador. Era a única coisa que eu sabia ainda mais mexer. Você que era ali, né? Aí, todo TI. Aí ela fala, não, eu ganho dinheiro. Eu falei, duvido. Eu falei, vou montar uma editora, quero ver. Aí eu montei a editora, trouxe ela para ser sócia, que ela era sócia de uma editora na época. Então é ela que trabalhava com livros? Ela nasceu, desde os 14 anos, não sabe nem fritar ovo, mas desde os 14 anos ela faz isso. Que entendeu? Legal. Ela tem 8 prêmios internacional. Uau! Meu sogro trabalhou 26 anos fazendo a Veja, 40 quase anos de Abril. 26 anos só fazendo a Veja. Tem história. Ele é recordista, ele rodar de 1,5 milhão de tiragem de Veja, ele tem um prêmio lá de ter feito a maior tiragem da Veja. Uau! Então, eu não sei nada de editora, eu sei de projetos, então eu sei generalista, como diz, né? Eu sei de várias coisas e nada muito profundo, a não ser a minha área de TI. Mas funciona, isso que importa, porque eu consigo né, Flávio? juntar, porque a maioria das pessoas muito especialistas, elas são limitadas, elas não enxergam fora do quadrado. Isso. Então, se não tiver alguém, tem um filme, um desenho infantil, quem tem criança já assistiu, quem não assistiu, assista, que chama A Vida de Inseto. Não sei se você lembra. Sim. E tem uma cena lá que é muito legal, que as formiguinhas estão catando folhas, levando para o ninho, aí bate um vento, cai uma folhinha, pequenininha, aqui no meio das formiguinhas. Ela está carregando uma folha enorme, mas aquela folhinha elas ficam desesperadas, o que eu faço? Aí uma parece, calma, e dá a volta na folhinha. Quando ela dá a volta, ela fala assim, ufa. Tipo assim, tá carregando uma folha, dá para passar por cima, dá para fazer qualquer outra coisa, pega a outra, põe nas costas, carrega. Mas saiu. Alarde, né? Porque saiu daquela linha de atuação, as pessoas se perdem. Sim. E é o grande erro de muita gente que sai do CLT e vai direto pro empreendedor. Ele não faz a transição que você faz também nas suas consultas lá, né? Ele não faz essa transição. Ele tem recurso, não tem habilidade para lidar. Ele só tem habilidades para o que ele fazia. Executar. Mal e porcamente. Para cá, ele vai ter que ser muito mais habilidoso. Sim. Por isso que o Pai Rico, Pai Pobre fala que o cara, no máximo, às vezes ele chega a um bom consultor. Ele não consegue delegar, não consegue ensinar, não consegue fazer. Ele não sai de um quadrante ali da vida. Eu tenho um projeto chamado Gestor 360, que hoje tem um podcast à tarde, que a gente ensina exatamente isso para empresas, né? Para quem está empreendendo. Flávio. Multiprojetos, vocês estão vendo, né, gente? Lá é lá onde você foi, lá no 55 é a parte muito do lindo projeto. O podcast, foi uma honra. Então, quando eu montei a editora, montei com esse propósito de ter talvez a minha possível esposa trabalhando ali. Na época ela veio como sócia, depois eu tirei ela. Mas que rumo que tomou? A editora? Aí a gente chega no que você falou, como virou o cara do livro. Então, como eu falo de projetos, como eu sempre estou no meio de pessoas de projeto, ou seja, de desenvolvimento humano, ou desenvolvimento de negócios, o que acontece? Eu sempre estou trabalhando coisas na frente. Por exemplo, não sei se eu já falei isso em outro lugar, mas quando fez o EventX, aquele aplicativo, eu estava ajudando
o Aldo Brandão, que trabalhava com o outro sócio do Pablo, a desenhar aquilo ali. Ele falou, você faz tempo que você não nos ajuda. Eu vim algumas vezes aqui em Alphaville para dar aquela orientação. E a plataforma que ele queria ser concorrente do Hotmart, que ele queria fazer também, essa eu não avancei porque é uma coisa minha. Eu faço se for para ficar bom, para ficar meia boca eu não faço. Então assim, agora depois a gente melhora, o meu coração não se encanta. Então deixa que tem alguém que vai querer fazer desse jeito. Você gosta para despontar mesmo. E também que faz sentido para você. Então, primeiro tem que fazer sentido para mim. Tem que me dar prazer. Entendeu? Não é se vai ficar bom, bonito, perfeito, maravilhoso, cheiroso. Me dá prazer vendo aquilo ali? Pode ficar melhor? Claro que pode. Mas me dá prazer? Então, pode dar dinheiro, mas se não me dá prazer, de verdade, eu não faço. Ressalva, né? Semana retrasada, uns 20 dias atrás, uma pessoa foi no escritório com um contrato de 17 milhões de reais. Falo isso sem medo nenhum. Sim. 17 milhões para fornecer livro. Cara, não me encanta. Pelo que se propõe. Entendeu? E a pessoa ontem me ligando, desesperadamente, aí cara, não me encanta. O meu sócio ficou um mês em Nova York, eu usava o meu sócio como desculpa. Ele tá viajando, deixa ele voltar, eu vou conversar com ele. Então, assim, às vezes vem com números grandes para te fazer quebrar algum valor e princípio. E essa é uma característica minha. Né? Aí tem gente que fala, por isso que você é pobre. Ok, não tem problema, mas eu sou pobre, mas sou limpinho, sou feliz. Você não se suja, né? Não, são valores que eu não abro mão. É inegável. É inegável. E isso é pra vida, né, Flávio? Isso é pra tudo. Tudo. Eu ensino meus filhos desde pequenininho. Até tem gente que fala que isso é errado, mas os filhos são meus, então. Eu sempre falei para eles desde pequeno, sempre que forem fazer alguma coisa, for escolher alguma coisa para fazer, faça o que te dá prazer. Se você fizer o que te dá prazer, você vai fazer bem feito. Fazendo bem feito, não vai te faltar oportunidade. Sim. Então nunca foca no que vai dar dinheiro no primeiro momento, foca no que vai dar prazer. Porque eu quero ter alguém feliz na minha família do que alguém cheio de dinheiro e frustrado, tomando remédio e doente. E você sabe que o que você está falando é bem convergente com o que eu trabalho, porque eu trabalho com direto ao ponto, que eu estava falando para você, a terapia breve, e depois, quando a pessoa se olha mesmo, naturalmente ela faz um recálculo de tudo, não tem como, mas Sim. Às vezes ela prioriza áreas. Mas uma coisa que eu falo que é ter claro os valores, até você trouxe da sua esposa, você já sabe como cada um funciona, mas vocês acharam o jeito de funcionar junto para caminhar. Isso é importante, isso é valor. E porque tem que fazer sentido, eu não falo nem do prazer, mas tem que fazer sentido, tem que te nutrir, você tá trazendo prazer, porque já é desafiador naturalmente. O prazer você pode mudar, usar um substantivo parecido, ou um adjetivo parecido, que é fazer sentido. Isso. Eu chamo de fazer tem que ter dar gosto, prazer, né? mas tem que fazer sentido, você tem que olhar e falar, caraca, foi eu que fiz, puta, que negócio legal. E é genuíno, e a maioria das pessoas acha que é o que vai fazer você caminhar milha extra, ficar 1 hora a mais. Eu cheguei a ficar 48 horas acordado fazendo projetos, né? Ontem, já te cortei, né? A psiquiatra não vai estar vendo, senão ela vai brigar comigo. Ontem, pela primeira vez, eu vou lançar um produto agora, porque me encheram tantas picuinhas, e como a editora vai completar 30 anos agora em agosto, eu vou fazer um projeto para mostrar o que a gente fez de bacana e o que você pode passar para o seu livro. Só que eu vou ensinar a fazer. Que legal. Então então a pessoa me convenceu, ela falou assim, tirando isso que você falou no início, né? Não da humildade, não é isso, mas eu sou muito acessível, ela fala. Você tem que ser menos acessível, você tem que se dar valor. Eu falo, mas eu gosto. Aí a minha esposa fala assim, mas ele começa a falar, ele não para aí, ele acaba entregando tudo. Ela falou, não, a gente vai dar um jeito nele. Então a gente vai lançar um produto agora que eu vou ajudar as pessoas. Fechamos ontem, pra você ter uma ideia. Uau, novidade. Que legal. Mas como ela disse, eu não fico de boca fechada. Então eu vou ensinar as pessoas. Entenda, eu sou de projetos, eu não sou de livro. Então eu sei como uma cabeça pensa cognitivamente, mas eu sou da área de desenvolvimento humano. Então eu sei como uma cabeça deve pensar para usar a criatividade. Então eu consigo conciliar essas duas coisas. Foi uma coisa que eu descobri, uma habilidade que eu tenho que eu não sabia também, nunca precisei. Então eu vou mostrar hoje como cara do livro, com 24 milhões de obras publicadas,
24 milhões, gente. Até a semana passada. Essa semana já vai aumentar um pouquinho. A gente vai ajudar, como que eu vou ajudar uma pessoa a construir o livro dela? Que legal. Aí, por que eu tô falando isso? Não é pra falar, é porque ela falou, então, aí você vai falar de best-seller. Eu falei, isso eu não vou falar. Ela falou, mas as pessoas querem ouvir. Isso é um valor. Livro, né? Não, então, mas aí entra no valor que a gente tava falando. Tudo isso para falar do valor, tá? Falei, esse é um valor meu, eu não vou mentir. Primeiro que existe uma regra que ninguém foi best-seller no primeiro livro, sempre depois do segundo, terceiro, porque é um treinamento. E outra, eu não quero ninguém escrever no livro porque quer ser um best-seller. Isso, tá? A gente tem um amigo, um grande amigo aqui em Alphaville, tem um restaurante, se eu falar mais vão saber quem é, mas ele sabe, ele sempre me cobra quando que você vai fazer o meu livro. E eu tô toreando ele já faz 4 anos, vai para 4 anos. Por quê? Porque ele fala, o que vende, o que você quer que eu escreva? Então, assim, ele não é o que eu quero. Não pegou o trilho que você anda. Eu tenho um amigo no Rio Grande do Sul agora, tá morando, ele foi no CD que eu falei, ele foi meu sócio nessa empresa, ele era diretor da IBM na época, e hoje o que ele fez? Ele montou uma editora, ele chama Manuel Gonçalves, se alguém quiser acessar. Ele montou uma editora para fazer os livros que eu não quero fazer. Ele vai pegar os livros... Porque tem mercado, Ele falou, você se incomoda? Porque ele veio para São Paulo, a gente conversou. A gente conversou um dia, ele falou, me explica por que você não quer fazer todos os livros que aparecem. Falei, porque o livro, para mim, tem que ter 3. Depois que eu, entre as virei o cara do livro, a gente nem voltou porque fazia mal. Mas eu entendi que, já que é para ser uma missão, eu vou cumprir. Então, entendeu como? Mudei meu Instagram, né? Parei de falar de desenvolvimento humano, não sei o que, de negócio. Faço as outras coisas que você falou, mas só sabe quem convive. Então eu falo só do livro, porque eu entendi que essa era a missão. Até porque eu falei também dos sinais que Deus foi dando, né? Como usou o Medina, o Paulo Machado, outras pessoas, para fazer isso acontecer. E então eu entendi isso. E como missão, eu entendi, uma das visões que Deus me deu para entender o que aconteceu, foi parte da nossa conversa antes, foi quando eu falei, Senhor, o senhor está de gozação comigo? O pessoal talvez não vai entender, mas você vai entender. Aí Deus me mostrou uma pessoa na minha frente, um livro, a pessoa estava mais perto. Então o livro, na visão, ele quase encostava no seu, aqui, em você. Então o livro virava uma ponte, aquela levadiça dos castelos. E aí Deus mostrou do outro lado a outra pessoa, e aí Deus falou assim para mim, olha para baixo. Eu olhei, era um penhasco muito grande, muito fundo, profundo. Aí ele falou assim, entre você e algumas pessoas, outras pessoas, não lembro a palavra certa, tem um vale. O livro vai ser a ponte que vai conectar com você às outras pessoas. Naquele primeiro momento eu fiquei mais aliviado, porque, igual eu falei, estava já com aquele sentimento ruim. Mas não entendia, porque eu nunca falei de livro, não queria falar, não era meu propósito. Igual eu contei exemplo de um nome famoso aqui, que ele falou para a gente trabalhar junto, né? Desde 2019 era para ter feito isso, eu não me via fazendo isso. E quando a gente está conectado, deixa eu sinto aqui de complementar, Flávio. Obviamente, é seu. É isso, você se respeita. O tempo confirma. Você não se agride. Não se agride e te dá paz. Então, por mais que você não ficasse bem lá no começo, como o cara do livro, mas você não deixou de fazer e foi entendendo no processo, porque é uma jornada, né? Eu fugi por 6 meses. Esse foi o tanto pouco certinho. Tempo. Tem gente que foge uma vida inteira, então, você sabe? Na verdade, eu não fugi mais porque eu tive essa revelação, entendeu? Mas isso aconteceu depois de 6 meses. Por isso que eu falei que eu fugi por 6 meses. Por 6 meses aconteceu essa coisa. Eu falei, entendi. Deu uma certa aliviada. Mas foi por 2 meses só. Depois de 2 meses seguidos eu continuei incomodado. Porque eu falei assim, beleza, agora atravessei a ponte, faço o quê? Entendeu? Eu falei, no primeiro momento fez sentido. Hashtag deixa uma dica aí, né? Era bem doido. E eu falo assim pra Deus, eu falo, Senhor, dá um sinal, mas dá um bem escancarado, porque eu sou meio cegueta. Eu gosto de falar sempre assim, né? Você sabe que eu falo pra Deus, Flávio, que você seja óbvio. Não, é isso, porque eu falei, seja óbvio, porque é isso. De verdade. Eu peço pra dar sinais claros, tem que ser bem claro. E óbvio. Com letreiro bem grande. Então eu combinei com Deus.
É verdade isso, e tenho levado muito a sério. Tudo que tem se repetido por 3 vezes, eu entendi que é alguma coisa que ele quer que eu faça.